Ok, agora são 11 horas 4 minutos dessa sexta-feira, gente, feriado, dia 1º de maio, dia do trabalho ou dia do trabalhador, como a gente é mais habituado a falar. E hoje nós estamos aqui com a presença do terapeuta TRG Wagner Belo. Vamos falar sobre assunto, gente, importante demais, que é sobre a nossa saúde, sobre nossa mente, sobre o nosso dia a dia. Ele já está aqui nos nossos estúdios. Pedi para ele só trazer mais para perto aí o microfone para a gente lhe ouvir muito bem. Ok, bom dia, seja bem-vindo aqui à Rádio Play. Vamos falar sobre saúde agora. Muito bom dia, pastor Evamo, bom dia a todos que nos ouvem por esta rádio maravilhosa, que está alcançando aí o Brasil e outros países. Estamos aqui justamente para falar como é que funciona essa terapia, uma terapia onde muitos ainda não conhecem, certo? É a TRG, Terapia de Reprocessamento Generativo. É isso que nós vamos falar aqui, como é que ela atua nas pessoas que estão tendo vários sintomas, principalmente a depressão e a ansiedade. Primeiro eu quero que o senhor se apresente, não é? Para a gente saber sua terra natal, um pouquinho sobre o Wagner mesmo e por que enveredou por esse caminho aí da terapia. A minha terra natal é aqui em Caiçara do Norte, né? Tenho muitos familiares aqui, também ali em Chico Queimado, Vera Grande, até mesmo em Natal, e também meu irmão, principalmente, que hoje está nos Estados Unidos, né? Também na área da medicina. Aqui já atuava, né? E depois, em seguida, indo para lá, também hoje está atuando. Temos outros também familiares dentro da área da medicina, como técnico de enfermagem, enfermeiras e por aí vai. Só que o meu trajeto no decorrer da minha vida foi justamente dentro de máquinas pesadas, principalmente antes eu trabalhava em parque eólico. E daí eu comecei a ver, procurando descobrir qual seria a minha função principal. Era o que eu também amava fazer, né? Dentro de máquinas pesadas, como também trabalhei aqui na área de Caiçara do Norte. E já trabalhando aqui, eu já estava fazendo curso, formando, desde 2022. E sendo agora já formado esse tempo todo, ainda trabalhando, fazendo a transição de carreira. E aí agora resolvi, uma vez por todas, já sair desta área e atuar como terapeuta. Muito bem, eu quero já aqui dar o meu bom dia, as boas-vindas a cada internauta acompanhando a gente aqui pelo Instagram, @PlayCaiçara. Seja bem-vindo aí o nosso querido Diogo Nunes, Francimário, né? O Marinho, também o prefeito da cidade, o prefeito Pilola, também está aqui na live, Dione Moraes, tem mais gente aqui, deixa eu ver aqui, Nilde, né? Também já aqui na live e passou rápido aqui. Então vamos agora propriamente para essa área que ele está atuando, porque o que mais a gente ouve agora, os telejornais dos anos 90 já falavam isso e a gente não entendia muito, que seria o quê? Justamente depois do início dos anos 2000, a população sofreria muito na saúde mental. E hoje está em alta. Foi vendo isso, o senhor passou por isso em algum momento de sua vida? Como foi que o senhor resolveu ajudar pessoas a também se superar? Como é que funciona toda essa parte da terapia? Fica à vontade para detalhar. Bom, isso aí nasceu quando eu vi muitos dos meus colegas de trabalho passando por esses processos de depressão e ansiedade. E aí comecei a ver justamente muitos que estavam sofrendo dessas situações, não tinham como resolver, apenas controlava e retornava tudo novamente, né? E como eu vejo que a maioria da minha família, todos eles estão dentro da área da medicina também, e nasceu esse desejo quando eu estava vendo ali na internet, bolando ali o Instagram, o Facebook também, e comecei a ver essas informações sobre terapia. Até porque também eu já era muito ansioso, né? E na maioria das vezes eu estava fazendo o meu trabalho, e é muito perigoso, máquinas pesadas, né? Cansado, quem conhece, está dentro do serviço.
Eu tinha muito medo, aquele nervosismo batia assim de uma forma que eu ficava sem controle, tá? Até para operar a máquina. Eu disse, não, isso não é normal, né? E aí eu fui me adaptando e fui conhecendo cada vez mais a terapia. Isso me interessou muito. E também eu tinha dor de cabeça constante, né? E de vez em quando você recorria a dipirona, enfim. Só que aí eu vi que quando estava tão desgastado do serviço, ou até mesmo em casa, e vinha essa dor de cabeça, não, se está fora do normal. E quando eu conheci a terapia, já resumindo muito, eu comecei a fazer muitas outras técnicas, o qual a terapia ela oferece, e hoje eu não sei o que é uma dor de cabeça. E aquele temor, aquele medo que tinha antes, desapareceu também. Lógico que pode aparecer, porque a gente faz reprocesso da idade atual até 0 ano de idade. O que ficou para trás, isso é reprocessado. Até mesmo para potencializar no futuro, né, nós temos a técnica também cronológica, o somatemático e o futuro, que são os 5 protocolos. A gente trabalha para saber lidar com o futuro que ainda não existe. Isso é o caso dos ansiosos. E quando eu vi isso aí, isso aqui vai ser para mim. A gente tem 3 mini cursos para poder depois se formar. E eu conheci, é muito vasto, muita coisa com a qual tem muita gente que não conhece dentro dessa terapia. Vamos primeiro fazer aqui, eu quero que o senhor faça uma explicação sobre a real mesmo ansiedade ou aquele medo, porque às vezes a gente está com medo e o nosso sistema imunológico vai responder, né? Negativamente, claro. Mas como é que se dá o diagnóstico mesmo de uma ansiedade? Porque muita gente hoje está sofrendo com coisas que talvez uma consulta com o senhor já vai resolver. E às vezes a pessoa fica com medo até de entrar em contato com um profissional. Como é esse quadro aí de ansiedade mesmo? Na verdade, a ansiedade, o excesso, na verdade, da ansiedade é o acúmulo de medos. E aí vem os traumas da infância, os traumas da fase da adolescência e também da fase adulta. Então, quando isso é acumulado e é fora do normal, torna-se uma ansiedade, a crise de ansiedade quase onde muitos têm. Tá? Existe a ansiedade normal, que é da sobrevivência. Lógico que um cachorro que está passando aqui na rua, se eu ver ele logo, eu vou procurar se defender. Tenho medo, né? Vou correr para se proteger. Isso aí é uma ansiedade normal. Né? Teve um medo daquela reação. Só que a ansiedade fora do normal, onde tem um acúmulo de medos, e até medo imaginário, que a nossa mente, nosso inconsciente começa a amplificar e a interpretar que aquilo seja real e não é esse que é o problema. Porque a ansiedade, na verdade, por ter acúmulo de medo, muitos hoje estamos tendo isso porque tem muitos problemas que não foram resolvidos, que é da infância. Né? Eles passaram por traumas, por marcas emocionais, onde foi levado muita pancada emocionalmente, como por exemplo, o ambiente que aquela criança começou a ser crescendo ali, por exemplo, dentro de uma família onde todos ali bebem, o que é que aquela criança está ouvindo ali? Ela é uma criança indefesa, ela não tem como se defender. Então, por exemplo, se o pai e a mãe estão brigando naquela confusão de pagar um boleto ou outras coisas até piores, ela vai começar a chorar e a sentir medo do que está acontecendo. Olha, se os dois ali é para dar segurança àquela criança, logo não estudando, estão na confusão, o que aquela criança vai pensar? Verdade? Então ela vai ter medo daquilo ali. E tudo aquilo é registrado. O nosso inconsciente, ele é atemporal, ele não tem passado e não tem futuro. Então quando ele não tem passado nem futuro, essa criança, que um dia foi criança na verdade, há 30 anos atrás, o que ela registrou lá, ela vai trazer para o presente. E no momento que traz para o presente aquela confusão que ela viu, ela vai ter a mesma sensação de 20 anos atrás. Então isso fica o quê? Como um loop, acumulando todos esses traumas, esses medos, vai amplificando, chegando na fase adulta e não sabe o que fazer. Muito bem explicado. A partir de que idade a pessoa já pode fazer terapia? Existe uma idade, por exemplo, a partir de 10 anos, 12 anos de idade?
está com 70 anos, quer fazer, aí tem gente que diz, já estou idoso demais, não vou fazer mais não, enfim. Me fale sobre isso aí, como o terapeuta vê esse público. É possível tratar crianças de até 3 anos também, é possível, como já houve, né? E também de 5 anos, 6 anos, vai dependendo do desenvolvimento daquela criança. Porque ali nós trabalhamos com criança de uma forma lúdica, com figuras, com imagem, e aí por diante. Hoje eu atendo 2 senhoras, uma de 60 anos, outra de 65. Uma mora em São Paulo, outra no Espírito Santo. Tá? Então não tem aquela idade. Agora tem uns que estão com 80 anos ou mais, e às vezes não dá para trabalhar com ele. Por causa da questão lucidez? Isso, exatamente. Então quando chega nesse nível aí, fica um pouco delicado de trabalhar. A gente pode aconselhar, orientar, e ele vai dando a atenção devida, aí por aí vai. Mas é um pouco mais delicado, certo? Não se tem aquela idade específica para o trabalho com a terapia. Muito bem, agora são 11 horas 15 minutos, estamos ao vivo aqui nos estúdios da Play com o terapeuta na área TRG, Wagner Belo, e abordando esse tema, ansiedade. Eu mesmo, doutor, já tive esse problema, porque passei por uma fase de saúde difícil em 2020, que descobri a questão do diabetes, e agora em 2026 passei por um processo cardíaco que me deixou assim bem desgastado. E mesmo tomando toda a medicação, a minha pressão ela ficou muito elevada mês passado. E eu dei 2 entradas no hospital, depois mesmo do cateterismo aqui no hospital de Caiçara. Mas é impressionante o olhar médico. Quando a médica, primeiro eu não me recordo o nome dela, quando ela olhou para mim e eu disse o que estava passando, ela me deu um tranquilizante. Ao invés de dar só medicação, ela disse, não, vou passar sim um medicamento aqui para controle da pressão, mas o senhor está preocupado com alguma coisa? E eu estava, porque eu tinha esquecido de tomar uma medicação no dia anterior e isso me deixou com esse sintoma. Então, eu tive essa experiência agora esse ano e não foi muito boa não, porque o corpo ele fica trêmulo, a gente fica com a boca seca, as mãos e os pés formigam, fica com aquele formigamento, né, que estou falando na linguagem popular, enfim. E como é que o senhor faz? Por exemplo, o paciente chegou com essa crise, como é que o senhor pode orientar? Já pode falar agora, ou cada caso é um caso? Como é que o senhor vê essa parte? A gente vai procurar buscar a raiz daquilo que está ocasionando esses sintomas no cliente, certo? Por exemplo, quando ele começa a dizer que está suando frio ou está preocupado demais, então isso já são sinais da ansiedade, tá? E nós vamos estudar dentro do cronológico, que é o primeiro protocolo que vamos usar, do 0 à idade atual, e aí vamos descobrir o que é que está acontecendo, o que é que está fazendo ele ter aí o coração acelerado, agitado demais, preocupado com o futuro, se vai dar certo, se não vai, com medo de tudo isso. Então a gente tem a anamnese, né? Vamos lá ter o histórico todo do cliente, né? E lembrando que é muito diferente uma coisa da outra, por exemplo, do psicólogo para o terapeuta, é que nós não trabalhamos muito com a fala, nós trabalhamos com o inconsciente. É lá que está todos os registros que está fazendo as pessoas chorarem do nada, tá? Então quando já acessa isso aí, então ele começa a ver que as coisas começam a melhorar durante as sessões, tá? Então ele começa a ter esses problemas e a gente vai começando a acessar. E por outro lado é que, como a gente não trabalha muito com a fala, não é que ele não queira falar, que não pode falar. Ele pode falar assim, até vai ajudar, mas que não é obrigado a falar. A gente não ressignifica, a gente reestrutura, criando caminhos neurais para que ele comece a lembrar daquele registro lá atrás. E lembrando, nós vamos acessar aquilo, todas aquelas dores, por onde, com as sessões, vai aliviando aquelas dores. Então, quando a gente acessa isso, eu disse, não, eu tive um evento, eu lembrei de um evento, eu não quero falar. Não tem problema. Nós vamos acessar assim mesmo, sem ele falar. Porque as dores virão. Essa terapia é tão poderosa que nós temos aqui muito testemunho dentro do próprio site da instituição, IBFT. Então, na hora que ele não quer falar aquilo, mas mesmo assim nós vamos ter o acesso àquilo através do inconsciente dele.
Muito bem, é interessante isso, e o senhor já lhe peço que fale aí seus canais, que o público possa entrar em contato. Logo em seguida, as pessoas podem marcar sessões, é assim que chama sessão? Isso. Né? Marcar as sessões, como é que faz, fique à vontade para divulgar aí seus canais, que o senhor disse que também faz live, né, por outras redes sociais também. Fique à vontade para passar aqui para os ouvintes, agora às 11h19 dessa sexta-feira, 1º de maio. Isso aqui é um presente, porque quantas pessoas não estão em casa agora sem o sentido da vida, não é? E mesmo ouvindo a rádio, tudo, porque eu acredito muito na questão, eu chamo até que hoje eu tenho uma junta médica, eu tenho nutricionista, eu tenho cardiologista, até psicólogos também, amigos, né? Clínico geral, enfim, para poder a pessoa dizer, não, agora eu estou entendendo a vida como realmente era. E eu sou pastor de igreja, todos os dias tenho contato com a palavra. Aí tem muita gente, doutor, que pensa que eu não tenho problemas também, mas quem está na terra vai ter essas dificuldades, e a gente está focando agora, nesses primeiros minutos, na questão ansiedade. Daqui a pouco a gente fala sobre depressão. Suas redes, como é que o pessoal faz para acessar? Temos o Instagram, que é Wagner Belo Terapeuta TRG, e também temos ali o Facebook, né? Tem Wagner Belo Terapeuta, quem for lá vai acessar, e também tem o TikTok, onde também é Wagner Belo Terapeuta. Quem procurar no TikTok, onde faço mais as minhas lives são ali. Eu ainda não procurei direcionar ainda para Instagram, certo? Mas a maioria das minhas lives é tudo no TikTok. Todas as noites, a maioria todas as noites. Essa semana eu não fiz ainda porque com muitos compromissos e acabei não fazendo as lives. Ok, são 11h21 agora, a conversa boa, passa rápido. Manda um abraço aqui, meu amigo Rodrigo, tá em São Paulo, rapaz. Também a Andriamara, alguma coisa assim, Neres. É interessante aqui os endereços aqui do Instagram. Pronto, para você acessar aí o Instagram, você que segue aqui a Play, vai dar uma olhada também no conteúdo lá. Wagner Belo Terapeuta TRG. É isso? É o Instagram, Wagner Belo Terapeuta TRG. Me fale sobre essa questão TRG, o que significa? O senhor disse lá no início, mas vamos frisar mais. É terapia de reprocessamento generativo, tá? Onde nós vamos trabalhar com reprocessamento do inconsciente, estruturando o inconsciente, onde tem todas as dores ali na parte do inconsciente, que é uma parte do cérebro, que é o reptiliano. É ele que toma de conta do límbico e do neocortical. No momento que dá um branco, é ele que domina tudo, porque ele quer proteger. Quer dizer que é aquele branco que dá que as pessoas dizem assim, ih, rapaz, estou ficando velho, estou esquecendo das coisas. Aquele branco, aquilo é como se fosse um sensor que protege isso. Isso. Então ele entrou em alerta. Dependendo do que foi dito, para a pessoa dar a resposta, ele entra em alerta. Tá? Então quando ele entra em alerta, dando um branco, é ele querendo proteger no que a pessoa vai responder. Então o nosso cérebro ele é inteligente, na verdade, com certeza. Mas quando ele, o reptiliano, é o mais rápido das 3 partes do cérebro, então ele entra em ação querendo proteger o ser humano. Doutor, já tem internauta aqui perguntando algo. Olha, vocês podem perguntar o que vocês quiserem aqui, gente. Dentro do tema, a gente está falando em 2 temas. Destacando agora a ansiedade, a questão das dores também, das crises, e também vamos passar já para a questão depressão. Mas tem aqui o internauta, doutor, perguntando o seguinte, o Francimário, sobre hérnia de disco. Se, por exemplo, seu trabalho pode intervir, auxiliar nisso aí. Sim, da seguinte forma, já que o dele aí já é a parte física, né? Já é com um médico profissional nesta área. Só que o emocional, ele pode fazer uma ligação nisso aí que está causando a hérnia de disco dele. Então pode ser um emocional dele que está relacionado, que ocasionou esse problema. Não é que a terapia vá tratar esse caso, vai tratar o caso emocional.
Por exemplo, digamos que uma dor ela é 100%, um exemplo, ela está 100% ali, mas o seu trabalho vai diminuir essa parte. Pelo menos a pessoa vai entender o caminho, é isso? Isso, exatamente. Porque também sou formado em psicossomático, né? leitura corporal comportamental. No caso, eu posso fazer a leitura de uma pessoa vendo onde estão todos os seus traumas do passado. Se pé a cabeça, vou descobrir muitas coisas o que leva ele a ter esse problema. Pronto, eu já antes de lhe conhecer, eu conheci aqui o nosso querido terapeuta Wagner Belo ontem, pessoalmente, aqui no estúdio, e foi assim rápido, mas foi algo muito proveitoso para mim também. E antes de conhecer ele, eu já assisti pelo YouTube sessões de terapias, né? E eu vi lá que era um auditório, era tipo assim, não era só uma pessoa sendo atendida, era um professor que estava falando eu acredito que ele estava formando pessoas, né? Era isso, está com uns 2 anos já. E tinha uma mulher que aparentemente ela era a pessoa mais feliz da turma. Era mais feliz. Aí quando ele convidou ela lá para cima, era tipo um anfiteatro. E quando ela subiu lá e ficou sentadinha na cadeira, e ele começou o atendimento, quando pensou que não, essa mulher estava em lágrimas. E ela foi falando o que ela estava sentindo durante a vida dela, parece que foi resumido ali em 10, 15 minutos. E o médico não falava nada, era ela chorando incontrolavelmente falando algo sobre ela ali. Isso faz parte, doutor, das terapias? Acontece muito isso também ou ainda não? A TRG ela não trabalha em coletivo, tá? Pode dar algumas informações, como ela funciona, mas não trabalhar, ela é individual. Porque cada caso é um caso, cada pessoa tem um sintoma diferente, tem um trauma diferente. Então a TRG ela trabalha especificamente individual. Pronto, porque quando eu ouvi essa palavra, eu também sou leigo no assunto. Quando eu ouvi essa palavra terapeuta, eu imaginava que era, por exemplo, como nutricionista, entendeu? Eu imaginava como se fosse uma especialidade ali naquela área que todos fazem a mesma coisa, mas aí o que vai mudar é essas 3 letrinhas, é isso? Isso. Quais os tipos assim de terapeutas que o senhor pode citar? Porque cada terapeuta, cada terapia, ela usa uma técnica. O que nós usamos é a TRG. Já outros usam a TCC, PNL e aí por diante. Então, cada técnica é diferente da outra. Então, acontece que, ultimamente, a que está avançando, que eu estou aqui dentro do site, temos mais de 70 mil alunos, né? E mais de 600 mil sessões realizadas. E temos mais de 2 milhões de seguidores nas redes sociais, que é da TRG oficial. E estamos aí em mais de 40 países fazendo esse serviço. Então nós temos uma campanha aqui também no site de vamos impactar o mundo, onde está tendo muitos resultados com essa técnica. As outras fazem, sim, outras aliviam, outras trazem conforto. Só que a TRG, ultimamente, está expandindo de uma maneira que muitos estão ficando admirados o que ela pode fazer, dando resultado aos clientes. Uma sessão, ela, por exemplo, virtual ou presencial, não importa. Quanto tempo o cliente tem? A nossa é 1 hora, tá? 1 hora de sessão. Então, uma sessão da terapia, da TRG, ela equivale a mais ou menos 1 ano de terapia convencional. Para você ver o poder dessa terapia, tá? E o fundador foi Jair Soares, um pernambucano, e a sede principal é lá, em Recife. E estamos também na Europa. Estamos tendo lá também outras filiais, certo? Então ela é muito poderosa. Uma sessão equivale a várias sessões convencionais. Pronto, a questão de valores, tudo fica para quem entrar em contato com o senhor. Vamos repetir o zap. Vamos falar, eu quero falar aqui o zap do terapeuta Wagner Belo, que está aqui com esse assunto interessante e a gente não tem como a gente esgotar em 30 minutos, não é? Isso. Em meia hora. Quem sabe outro dia a gente vem especificamente para falar de cada sintoma, né? E também atender os nossos queridos internautas, eles vão ter dúvidas, né? Isso. Porque vai ficar salvo, viu, gente,
essa conversa aqui, esse bate-papo, vai ficar aqui na galeria da Rádio Play. Olha, o contato é o 99102-7254, certo? 99102-7254. De qualquer lugar do Brasil ou do mundo pode entrar em contato com o senhor. Isso, inclusive já tratei uma cliente dos Estados Unidos, onde meu irmão James mora lá, colocando panfleto lá na clínica dele lá. E aí ela entrou em contato comigo e a gente começou a trabalhar justamente lá, daqui e ela lá nos Estados Unidos. Isso é muito bom. Pronto, agora nós vamos entrar aqui. Eu acredito que faltou muita coisa sim, não tem como abordar. Mas vamos falar sobre a questão depressão, explicando dessa palavra, o que ela causa, por que isso começa. Enfim, fique à vontade para falar um pouco sobre esse tema, porque muita gente às vezes não está depressivo, não é? Mas aí de tanto pensar, termina ficando. E outros não, estão realmente precisando de muita ajuda. Então, assim, depressão, muitos não conhecem. Será que eu estou com crise? Será que eu estou com algum sintoma da depressão? Será que eu estou com sintoma da ansiedade? Não sabe identificar. Só que, às vezes, tem pessoas que têm somente a depressão ou a ansiedade. Só que tem pessoas que têm os dois, têm as duas juntas, a depressão e a ansiedade. Por isso que vai oscilar cada sintoma, sendo da depressão e outro sendo da ansiedade. Por exemplo, a depressão está ligada muito ao passado, certo? A depressão está muito relacionada à perda, desânimo e falta de sentido. E os principais são tristeza profunda constante, né? Aquele vazio, a sensação de vazio, pensamentos negativos sobre si. Quantos teve ali, né, naquela ponte ali em Natal, onde muitos estavam depressivos e querendo tirar a própria vida? Então isso é sintoma da depressão. E falta de energia, até para coisas pequenas. Esses são os principais sintomas da depressão. Perda de interesse pela vida. Quando eu ouço também muitos no atendimento, não, através da rádio, dizer, olha, a vida para mim não tem mais valor. Eu estou desenganado, não quero mais viver, quero tirar minha própria vida. Pessoas que estão passando por isso é muito forte. A questão do ansioso, a pessoa ansiosa, normalmente busca ajuda. Mas o depressivo tem, na maioria dos casos, pelo menos que eu conheço, tem pessoas que se negam, elas não querem ajuda. E aí, agora deu uma palavra para a família, o que fazer? Porque aí eu também tenho palestra para pessoas que estão lidando com depressivo, tá? Então, depressão ela não é frescura, na verdade, tem que saber lidar. Porque tem pessoas sem conhecimento, isso aí é besteira, sabe isso aí, isso não presta. Nos anos 80 e 90 era conhecido como doença de rico. Isso, exatamente. Como esse acúmulo de muita coisa trazida do passado, então a pessoa começa a não querer mais viver, a querer tirar a própria vida, porque é muito doloroso. Então é muito delicado e saber lidar com o depressivo. Não é de qualquer maneira. Tem que ajudar, tem que salvar a sua vida. Aí, no caso, a pessoa que está ali mais próxima, pode ser o filho, a filha, o pai, a mãe, o marido, a esposa, um amigo, não é? Porque existe muito isso. Tem que buscar ajuda e o senhor pode ajudar nessa parte também. Já aconteceu algum caso desse? Tipo assim, a pessoa entrar em contato e contar a história de um familiar, de alguém, e de repente vocês conseguirem ajudar essa pessoa? Sim, tem pessoas que nos procuraram, me procurou na verdade, e disse que tinha um parente que estava nessa situação. E não sabia mais o que fazer, estava cansado de tanto lidar com essa pessoa. Então a gente fortalece a pessoa que está lidando com o depressivo para poder também não se desgastar totalmente. Aí, gente, aqui a primeira parte nós falamos muito porque algo assim que está acontecendo com mais intensidade, que são essa questão da ansiedade, os picos de ansiedade, mas a depressão ela também está sendo preocupação, inclusive dos governos. Existe sim o Ministério da Saúde preocupadíssimo com essa questão da saúde mental dos brasileiros. Essa é uma questão mundial. Então eu lhe deixo à vontade agora para o senhor fazer suas considerações finais, porque é incrível como um assunto desse, um assunto muito bom, o tempo voa, né? Enquanto o senhor faz aí mais alguma coisa que queira incrementar, e depois a gente fecha aqui a nossa live.
Sim. Temos terapeutas que já está vinculado à prefeitura. Por exemplo, na Bahia temos um terapeuta que está vinculado também com a prefeitura, onde ele está tratando os próprios funcionários da prefeitura e também com o SUS. Nós estamos ajustando tudo isso para que terapeutas possam entrar dentro dessa área, apoiando prefeituras também, né? Nós temos esse vínculo. E também tem muitos terapeutas que têm vínculo com psicólogos, com psiquiatras, com médicos, porque quando ele vê que é emocional, ele nos traz o cliente, e a gente orienta, e aí ele volta também para o médico, onde tem algumas medicações para tomar, deixando claro que nós não evitamos, intervimos o que o médico passa, jamais. O cliente torna a tomar os seus medicamentos normalmente, e quando ele vai se fortalecendo, ele mesmo vai se decidir se permanece ou não na medicação. Jamais eu vou tirar o medicamento do cliente, jamais. Ok, aqui tem um questionamento, aqui, uma dúvida de uma ouvinte. Eu vou preservar o nome dela, mas ela diz assim: eu quero saber sobre depressão e síndrome do pânico. Eu já tratava ansiedade desde 2019, só que em 2024 desenvolvi a depressão e pânico durante a gestação. O que o senhor fala sobre esse ponto? Isso veio na gestação, ela está dizendo aqui. Isso aí, não sei se ela foi diagnosticada por alguém de ser depressão pós-parto, né? Não sei. Ela disse que foi durante a gestação. Durante a gestação. Então, dá a entender que ela já tinha alguns sintomas anteriores. Isso amplificou, né, a depressão, como também a ansiedade. E a crise de pânico, como ela falou. Nada mais é do que a crise de pânico, é a ansiedade em extremo, acelerado demais. Então, quando o medicamento não dá conta, só terapia. Aí agora vem as duas perguntas que eu quero encerrar. Ansiedade tem cura? Depressão tem cura? Sim, vindo para nós vamos diagnosticar justamente dessa maneira. Vamos olhar o depressivo e o ansioso. Então temos milhares aqui, estou com o site aberto, milhares de pessoas que eram depressivos, ansiosos e hoje é outra pessoa. Porque a gente aqui não está garantindo cura para ninguém, mas sim trabalhar o emocional. E o que acontece? Essa pessoa mesmo ela se cura, porque ela procura o tratamento e nós somos orientadores para poder levar pelo caminho onde ela vai sentir essa cura, certo? Através da terapia. Então tem sim milhares de pessoas na formação e no Facebook, dão testemunho que foram curados e próprias pessoas que vieram a mim, clientes, já para rapidamente, uma delas foi uma enfermeira em São Paulo, depressiva ao extremo, crise de ansiedade também. Hoje é outra pessoa. O que acontece? Ela voltou a se olhar no espelho, que ela não se olhava, e hoje voltou para a igreja também. Pronto, eu agradeço aqui, o senhor fique à vontade para fazer suas considerações finais da nossa primeira live, porque eu creio que terão outras. Temos muitos aí, principalmente especificamente só para ansiedade e também depressão e outras coisas mais. Então eu tenho um grupo terapêutico para mulheres, especificamente para tratar ali dentro do sistema feminino, reprodutor feminino, onde tem muitos problemas ali, como manter o bebê, o cisto, o ovário, enfim. E também para o homem, relacionado à próstata e outras coisas mais, certo? E também um misto, então todos podem fazer perguntas, tirar suas dúvidas dentro desse grupo. Tá? Então quem quiser seguir aí dentro do TikTok, do Instagram, do Facebook, lá, ao voltar à minha terra agora, retornarei fazendo live todas as noites, a partir das 7 horas, tá? E qualquer coisa, entre em contato comigo, tem alguma dúvida, nós vamos esclarecer essa dúvida aí. Muito bem, conversamos aqui com o terapeuta Dr. Wagner Belo e você pode falar com ele. Anote aí, vai ficar salvo aqui a live, você pode anotar, é o 99102-7254. E investir, gente, a gente pegar um dinheiro e contratar um serviço desse, na verdade, você vai estar investindo em você, na sua saúde, porque quem tem um carro e compra 4 pneus por R$1.000, acha muito barato, não é? Mas aí os pneus vão se gastar, em um ano ele vai comprar de novo.
né? E às vezes a gente acha barato, R$1.000, 4 pneus de um carro, mas aí a gente acha muito caro, por exemplo, algo de R$50, 200, 300, que vai mudar a nossa vida e a gente às vezes não valoriza. Então deixa essa dica para você. Depois do infarto eu pensei muito sobre isso, viu? Pensei demais, porque, por exemplo, pegar a família e levar para lanchar, o cara gastou, sei lá, 200 conto. Hoje em dia tá assim, né? Mas aí foi um momento ali registrado, que aquilo ali não tem preço, tem valor. Aí imagine você entender você mudar a sua vida através dessas sessões, porque eu conheço muita gente que já faz, viu? E eu estou pedindo dinheiro aí a Jesus para fazer também. Eu quero fazer também para me entender e curar algumas situações que eu não misturo, igual o senhor falou aí. Por exemplo, parte clínica dos irmãos e irmãs da igreja, eu digo, corra para as clínicas, vá procurar especialistas. Ah, não, é uma possessão, é uma questão espiritual, aí traz para cá. Traz para cá porque a gente vai orar e Jesus vai resolver. Então tem gente que mistura tudo, pensa que tudo é demônio, pensa que tudo precisa de medicamento. Não, eu tenho que tomar um remédio para dormir. Não, rapaz, vai entender primeiro o que está acontecendo. E nada melhor do que a gente procurar um profissional que estudou para isso. Eu falei aqui durante o nosso bate-papo e reforço, eu sou leigo nesse assunto. Terapia, eu sou leigo, porque muita gente me chama de psicólogo, de médico, de terapeuta, só que não sou eu, é a palavra de Deus, não é? É diferente de uma pessoa que estudou para isso. Então eu indico, porque eu conheço, 99102-7254, gente, 99102-7254. No Instagram é Wagner Belo, terapeuta TRG. A gente segue a programação aqui pela Play. E você aqui da internet, manda esse vídeo dessa live, porque já vai ficar aí na galeria. Você envia para alguém. Alguém vai precisar disso aí, tá bom? Deus abençoe. E assim a gente encerra aqui a nossa live nessa manhã de sexta-feira, 1º de maio.